E aí, tudo bem? Vamos falar um pouquinho do ECA, aspectos penais e processuais penais, aula bem curtinha sobre o acesso à justiça, tá bom? O tema de hoje está previsto nos artigos 141 a 144 do ECA, então vamos começar. Artigo 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao MP e ao Poder Judiciário por qualquer de seus órgãos. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que delas necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado. As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvadas a hipótese de litigância de má-fé. Tá bom? Então, os representantes do MP, da Defensoria e do Poder Judiciário devem sempre dar uma atenção especial às manifestações de crianças e adolescentes, providenciando inclusive meios de atendimento informal, para que não seja tão pesado, não seja tão burocrático ou tão marcante, tá? Vamos usar essa palavra, para a criança ou para o adolescente, certo? E essa garantia de assistência judiciária a quem dela necessitar já é trazida pela própria Constituição Federal. O interessante aqui é que há isenção de custas, né? No parágrafo 2º tem a isenção de custos e emolumentos para ações judiciais de competência da Justiça da Infância e da Juventude, claro, excetuado, né, e os casos de má-fé. Essas varas especializadas de infância e da juventude estão presentes aonde? Na Justiça Comum Estadual, né, de cada estado, enfim. E o STJ já decidiu aí que essa isenção é deferida às crianças e adolescentes, tanto na qualidade de autoras quanto na qualidade de ré, tá? Mas não se estende aos demais sujeitos processuais que eventualmente figurem no feito, né? Então, a ideia da isenção de custos e emolumentos se dá à criança e ao adolescente, mas não atinge os outros sujeitos processuais. Tem que ter essa atenção, porque isso pode vir em prova dizendo que abarca todo mundo, e não abarca, beleza? Artigo 142. Os menores de 16 anos serão representados e os maiores de 16 e menores de 21 serão assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual. A ideia aqui é que a gente trabalhe a representação e a assistência, na forma aí do nosso Código Processual Civil, tá bom? A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação, assistência legal, ainda que eventual. Então, não teve assistência legal nem representação, ainda que no meio do processo, no curso, não ouviu, joga o quê? Pro curador especial. Normalmente eles botam a Defensoria Pública como curador especial, tá bom? E tem que saber esse termo técnico porque cai em prova. O menor de 16 é representado e o maior de 16 e menor de 21 é assistido, certo? Então, a Justiça da Infância e da Juventude, ela obedece às regras processuais sobre a representação dos incapazes e assistência dos relativamente incapazes, né? É isso que a gente está falando aqui. Mas se o juiz considerar que os interesses do menor não estão em harmonia com os dos seus pais, se designa um curador especial. Então, sempre se olha, né, para a criança e para o adolescente aí de uma maneira bem forte, né, para preservar o seu direito, já que ele é bem vulnerável, bem fácil aí de ser violado esses direitos, tá bom? Artigo 143. É vedada a utilização de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua a autoria de ato infracional, ou seja, não posso estar divulgando, né? Já vai aí o nosso segredinho. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência e nome, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência, inclusive iniciais do nome e sobrenome, né? Então, essas notícias, essas divulgações que envolvem criança e adolescente, é por isso que mancham, né, o rosto, mudam a voz, coloca só as iniciais, né? Seria no meu caso FABAM, bota F.A.B.AM. Até em pesquisa científica, tá? Porque aqui fala de
ato judicial, policial administrativo, né, que não pode ser divulgado. Então, até em pesquisa científica, em TCC, em artigo, quando você vai noticiar criança e adolescente, você procura não identificar aquele ali, tá bom? Tem que ter muito cuidado. Por exemplo, meu TCC foi nessa área de ECA, né? Então, eu não coloquei o nome das crianças que eu citei, porque eu coloquei muitos casos concretos. Eu não coloquei o nome da criança, adolescente no meu TCC. Eu colocava a inicial e colocava a idade para poder embasar a minha pesquisa, tá bom? Então tem que ter muito cuidado. Artigo 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será deferida pela autoridade judiciária competente se demonstrado o interesse e justificada a finalidade, né? Você não pode estar pegando informações de criança e adolescente simplesmente para ler porque eu acho legal e acho bonito. Não, você tem que justificar, tem que motivar. Essa determinação aqui do artigo 143 e do artigo 144, de forma alguma, não viola o princípio da publicidade, tá? Se isso aí for te perguntado, não viola o princípio da publicidade, porque o princípio da publicidade é a regra geral dos atos processuais, né? A Constituição, ela resguarda de maneira específica a inviolabilidade de crianças e adolescentes. Então, não permite muitas vezes nem que um juiz autorize a divulgação dessas informações, tá bom? Então, isso não vai contra a publicidade, isso é previsto tanto constitucionalmente como na forma legal aqui. E é isso, o acesso à justiça é bem tranquilinho, tá bom? Aula curtinha, porém indispensável. Espero que você tenha aprendido. E é isso aí.